Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Começa agora o Virtual News, nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você, parte do quarto poder, que é a sociedade. Sexta-feira, para você que faz aniversário neste dia, que é 24 de fevereiro, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Sexta-feira, participação de André Santos. Bom dia, Maria Clara, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia para você que está aí acompanhando mais uma manhã de sexta-feira aqui na companhia do Virtual News. E vamos lá para mais uma manhã de notícias e, claro, contando com a participação de vocês ao vivo aqui no Facebook e no site da Virtual. Quero aproveitar, Márcio, para desejar parabéns aos aniversariantes, é claro, de hoje, como você disse, e também de sábado e domingo, 25 e 26 de fevereiro. Hoje nós temos um aniversariante ilustre, no sentido figurado, é claro, mas que não vem na pauta, que é um ano, né, Márcio? Hoje, fazendo um ano da guerra da Ucrânia. Essa guerra aí que realmente mudou um pouco do cenário e provavelmente trazendo uma nova ordem mundial aí para o cenário internacional. E o Brasil entrando nessa pauta como um grande protagonista, ou tentando se tornar um grande protagonista dessa pauta, né? Bom, tá essa situação, um ano de guerra, e a gente, nesse decorrer de um ano, nós viemos falando a respeito disso aqui, de como de como o mundo se acostumou com a guerra na Ucrânia, né? Como isso fez parte do dia a dia, as pessoas no início acabaram ficando indignadas, mas depois ficou comum, né? É como acordar hoje de manhã, tem a guerra na Ucrânia, tem aquela situação, quer dizer, as pessoas se acostumaram com isso. É péssimo, né? Márcio, eu acredito que não é nem o fato de se acostumar com isso, é que a gente vive, na verdade a gente vive e precisa viver, né? E eu acho que a gente só tem acesso a essas informações através da mídia. E a partir do momento que a mídia deixa de trazer como pauta importante, a gente acaba deixando para trás. Mas acho que se acostumar é muito pesado. Acho que a gente precisa continuar vivendo sabendo que isso existe, apesar de saber que isso existe, né? Porque é incrível você observar uma situação dessa. Se a gente voltar nos idos da última grande guerra, da Guerra Mundial, quantos anos, né? Não se ficou nessa durou a guerra. E essa questão da Ucrânia é uma preocupação muito grande. Vamos às notícias desta manhã de sexta-feira. Vamos ver o que nos aguarda no noticiário desta manhã de quarta-feira. Lembrando que o Virtual News também está sendo transmitido pelo Facebook. Também no Facebook você tem aí o início das transmissões do Virtual News. Há uma questão de interatividade que nós estamos ainda analisando para ver como vai ser feito, mas inicialmente começou as transmissões. É mais uma opção para as pessoas estarem acompanhando, né? Já existe o site, tem o canal no YouTube, os arquivos ficam todos à disposição e agora também com essa questão da transmissão no Facebook. Vamos para as matérias desta manhã, notícias desta manhã de sexta-feira. Principais notícias desse dia 24 de fevereiro de 2023. Oscilação do dólar. Um dia de otimismo externo, o dólar caiu para a menor cotação desde o início do mês. A Bolsa de Valores recuperou-se após duas quedas seguidas, impulsionadas pelas ações da Petrobras.
O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$ 5,136, uma queda de 0,033, 0,64%. A cotação iniciou o dia em alta, chegando a subir para 5,18 por volta das 10h30, mas recuou após a abertura do mercado norte-americano. Na mínima do dia, por volta das 12 horas, chegou a cair R$ 5,12. A moeda norte-americana está no menor nível desde fevereiro, quando estava a 5,04. A divisa subiu a 1,16 em fevereiro, mas acumulada a queda de 2,73 em 2023. No mercado de ações, o dia foi marcado pela recuperação. O índice Bovespa, do B3, fechou em 107.593 pontos, com alta de 0,41. O indicador teve um dia volátil, alternando alta, mas encerrou com ganhos apoiado pelas ações da Petrobras, a mais negociada na Bolsa. Os papéis ordinários, com voto em assembleia de acionistas da petroleira, subiram 3,73%. As ações preferenciais, com preferência na distribuição de dividendos, valorizaram 3,7%, com informações da agência Reuters. Petrobras, aí, influenciando a bolsa, o dólar. Bom, para quem já viveu o dólar na paridade com o real, né, Sim. 1 a 1, se a gente for puxar aí desde 1900 e década de 90, né, para cá, então é muito tempo, né? Mas está aí R$ 5,13 o valor do dólar. André. É engraçado, né, Márcio, como a gente depende dessa taxa de câmbio para poder crescer a economia do país, na verdade, a economia do mundo. É muito essa oscilação, né? Um disparate tipo, de 5,12, de 5,13, 5,4 no mesmo mês. Às vezes a gente olha e fala assim, são alguns centavos, mas faz uma diferença muito grande, né, na nossa balança comercial. E pensar que esse mês, se eu não me engano, eu acho que em janeiro nós terminamos o mês, ele chegou a 4,99. Eu não sei se você lembra disso. Sim. O dólar chegou a 4,99. Então, assim, realmente é de se esperar que as coisas aí não melhorem se o dólar continuar nessa oscilação de alto e baixo. Petrobras, aí, como você disse, é grande precursora de tudo isso. Na verdade, é uma pauta muito importante trazer para dentro do dólar a Petrobras, os trabalhos que a Petrobras tem, né, de petróleo mundial. E é isso, eu acho que essa oscilação a gente precisa ver como é que vai dar os próximos movimentos aí do cenário, porque a gente tem essa semana, o mês terminando, a desoneração da gasolina, então vamos ver o que vai dar nessa pauta. Tem muita né? coisa para vir por aí, né? Sim, então, atenção, muita coisa de se esperar. Gasolina, desoneração, toda essa uma política aí para tentar manter, porque se começar a subir do jeito que estava antes, há 7 meses, 8 meses atrás. Aliás, parece que hoje o presidente tem uma conversa, né, com os responsáveis da Petrobras para definir isso. Sim, vamos ver. Petrobras que esse gigante mundial, né? Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira. Sexta-feira de sol, está sextando para muita gente. Uma nave do Cazaquistão. No Cazaquistão, para a Estação Internacional ISS, na sigla em inglês, para trazer de volta à Terra em setembro 2 cosmonautas russos e um astronauta americano. A nave outra que ficou danificada, decolou sem tripulantes a bordo do cosmodromo da Baikonur, segundo uma transmissão ao Esses nomes russos. É um trava-língua. Agora, se a gente voltar lá atrás, na corrida espacial, quem chegou primeiro, quem deveria ir, quem entrou em órbita primeiro, aquela briga total, e de repente juntos por uma questão até de financiamento, né? Todo mundo junto, a gente chega, não adianta chegar primeiro e depois que o custo não está valendo a pena. Vamos chegar juntos. Sim. Essa é uma pauta que, na verdade, eu fico fascinado, né, por esse universo espacial. Não entendo muito sobre, tanto é que, para mim, eu nem sei se é Cazaquistão. Eu nem sei se esse país é um país que costuma, eu nunca ouvi falar, aliás, nunca ouvi falar, porque realmente eu nunca procurei
saber dessas pautas. Mas eu fiquei surpreso, porque realmente é como você disse, o que chega pra gente desde essa guerra, né, de conquistar o espaço é uma briga muito grande entre Estados Unidos e Rússia. Aliás, os dois países estão sempre nos cenários das grandes conquistas mundiais em tudo, né, Márcio? Sim, sim. E essa questão, eu fico lembrando agora, o Big Brother, né? Já pensou como é ficar? Os caras vêm só daqui a 2 meses. Então você imagina você estar no espaço. Não, tem as missões de 6 meses, de 1 ano, né? Sim, Esses 2 então, meses é faixinha pra aí eles. você fica lá flutuando no espaço, tudo aquilo que o espaço promove, né? Que experiência não é essa? O que você não vê, o que você não observa, quais são as perspectivas, o que você pode, o que você não pode falar. Quer dizer, muita eu não coisa. tenho vontade de ir, tô bem aqui, mas deve ser fascinante. Aquela frase que marcou, né, o mundo, Houston, I have problems, que é aquela questão. Os caras eles conversando com o Houston. Quer dizer, toda essa questão que envolve, né? O homem pisou na lua, não pisou na lua, aquilo foi fake news, não foi fake news. Pelo período, né, Márcio? É muita Sem coisa. nenhuma tecnologia, é louco de ser, né? É louco, É muito engraçado. mas mostra o potencial Sim. do ser humano, né, em ir para a lua. E, infelizmente, muita coisa para ser feita. Fazer o quê? Vamos para a próxima matéria desta manhã, sexta-feira. Prefeitos do governo federal, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e do Desenvolvimento Regional vão se reunir nesta sexta-feira com os prefeitos das 9 cidades que compõem a Baixada Santista em São Paulo. A região, segundo interlocutores dos chefes das pastas, tem habitações com risco de desabamentos similares à de São Sebastião, cidade atingida por carnaval. Os prefeitos vão apresentar aos ministros projetos para contornar a situação de risco nas ou de habitação. Bom, nada surgiu de ontem para hoje. Não. A situação já existe aí há anos. A famosa frase, né? Há anos já se tem essa situação. E é interessante, né? Eu acho bom quando vem uma força nova, uma motivação nova, uma coisa... Infelizmente, a motivação é um desastre. As coisas poderiam ser muito mais, como o André mesmo disse ontem, proativas do que reativas. Exato. Nós vivemos uma situação de reações, né? E aí entra essa discussão, e aí vai se fazer isso, e aí segue-se para aquilo, e nada se faz. Nós voltamos a falar que nós já passamos 10 anos das fortes chuvas que aconteceu na cidade de Cubatão e que inundou a cidade. Pilões debaixo d'água, água fria debaixo d'água, o centro com água, o prédio aqui onde tem o estúdio, em frente ao estúdio, o prédio com a água cobrindo todas as calçadas, a Camef, a entrada da Camef com mais de 1,60 m de água, quer dizer, antiga Camef, né? Casa de Nino Felipe. Tudo isso aconteceu aqui, há 10 anos atrás. E o que foi feito? E o que foi desenvolvido? Além dos alertas, além de alguma outra situação emergencial, o que de fato foi feito? Eu me pergunto, realmente, ir conversar com os ministros, debater o assunto, é realmente interessante. Tendo em vista que hoje o ministro, que é o ministro dos Portos e Aeroportos, ele foi prefeito da cidade de São Vicente durante anos. Sim. Né? E tem as suas dificuldades, conhece as dificuldades da cidade de São Vicente. Né? Então, a região, como toda a Baixada Santista, ela tem essa serra maravilhosa, que é a Serra do Mar, e que a cidade de Cubatão já teve uma preocupação muito grande, né? A afetação das cotas. Né? Mas nós temos ainda situações de bairros que ficam debaixo d'água. Vila Natal é um deles. Vila São José também é outra situação. A água fria preocupa a todos. Né? Então, o que esperar desta reunião, André? Na minha opinião... Então, na verdade, a gente, né, eu prefiro acreditar que realmente a gente possa encontrar a partir desse encontro uma solução plausível que venha a diminuir todos esses problemas. Eu prefiro acreditar
e ser otimista de que isso vai se resolver a partir daí. Mas realmente, a gente está tão descrente dessas falas, né, solucionáveis, dessas falas de que vamos nos sentar e vamos conversar. Mas acho que a partir do momento que a gente tem o Márcio, que conhece muito bem a Baixada, aliás, São Vicente é uma das cidades que mais sofrem, independente de chuva, basta a maré subir um pouquinho o nível do mar, que São Vicente sofre bastante. Eu acho que a partir do momento que ele está direcionando essa frente, como ministro dos Portos e Aeroportos, eu acho que já é um sinal verde para a gente aqui na Baixada. Eu acho que realmente precisa-se conversar, precisa-se descobrir a ideia de trazer, cada prefeito traga o seu projeto, ou a sua ideia, ou de repente como melhorar. Eu acho que é o caminho, Márcio. Eu acho que esse caminho de conversar, de entender a partir de cada dirigente de cidade o que acontece em cada ponto, e de repente que é um problema muito complicado, é um problema muito difícil, eu acho, e realmente a gente está tão descrente porque a gente vem sofrendo com isso há tantos anos e não ver uma solução, que quando a gente vê um aceno desses, a gente desacredita. Parece muito mais um jogo de protagonismos, né? Um jogo de querer mostrar que está lá e que pode fazer e sair na foto, do que realmente encontrar soluções. Mas eu ainda acredito que essa seja uma pauta muito interessante, muito importante, e que esse encontro realmente, mesmo que a gente saia de lá sem soluções, eu ainda acredito que a gente possa, na pior das circunstâncias, descobrir algum caminho que possa ser que leve a alguma solução desses problemas. Lembrando que o atual ministro foi governador do estado. Sim. Foi governador do estado. Foi interino, né? Interino, foi aí interino não, na verdade foi substituído porque o Dória saiu, na verdade. Foi governador. Acho que uns 2 anos. Do estado, acho que 1 ano, 8 meses, 1 ano, acho que mais ou menos isso, né? Foi um período aí. Não, o Márcio. Acho que foi no período de 1 ou 2 anos, quando o Dória se afastou. Se afastou do governo para tentar. Acho que foi a reeleição, não foi? Eu não recordo agora, mas foi a eleição, ele foi governador do estado. Ele assumiu. Foi para, não sei. Ele assumiu o governo do estado. Fica aqui o questionamento. Poxa vida. 2018 a 2019. Foi 1 ano ou 2 anos. Mas então fica aqui o questionamento, porque já conhece a situação da região. Tem uma ideia para a região. Nós temos a Ilha Caraguatá, que fica debaixo d'água quando chove, né? Nós temos situações aí que envolvem região. E realmente é o que você falou. O governador agora precisa tomar presente São Sebastião. Tem toda uma situação, a questão do desastre. Se eu voltar aqui a 1994, ocorreu algo parecido em Cubatão, e o que foi atingido foi a refinaria Presidente Bernardo. A refinaria foi quase desativada. Que houve-se um pool de refinarias para que se mantivessem essa refinaria. Deu quase 1,5 metro de lama em uma das unidades, a UFCC. Em 94? Em 94. Desceu parte da serra. Foi uma catástrofe na refinaria. Eu acho que eu não sei, Márcio, tipo assim, eu quero ser otimista na descoberta de soluções para esses problemas, mas realmente eu acho que vai ter que ser uma coisa bem radical. Eu acho que esses pontos... remédio amargo. Porque esses pontos, eles foram pontos de invasão, né? Demasiado, tipo assim, enlouquecidamente, sem nenhuma direção, sem nenhum contraponto, sem nenhuma vistoria, nada. Então, assim, realmente as pessoas acabaram avançando onde não deveria. E eu acredito, tipo assim, eu não sei, eu não vejo desassoreação ou aquelas escavações, eu não sei como pode ser feito isso. Eu acho que, na verdade, o remédio amargo, como você disse agora, eu acho que teria que radicalizar. Eu acho que realmente é encontrar um lugar onde possa realmente recolocar essas pessoas, porque eu não vejo uma solução, Existem bairros aqui no centro que quando a maré sobe, a água das ruas, quer dizer, sim. Mas vamos ver, eu vou acompanhar, eu estou sabendo agora dessa reunião, não soube, não pude ver isso nesses últimos dias, mas o negócio é realmente acompanhar essas discussões e tentar até pra gente que está aqui na rádio trazer essas informações, e para você que está acompanhando a gente poder entender, porque nosso interesse maior, é claro, é na nossa cidade. Claro. Então a gente tem que ficar realmente de olho, porque todos esses líderes, né, municipais, eles querem protagonismo pro seu ponto. Então é legal a gente também entender, pra gente ter o nosso protagonismo aqui dentro da nossa cidade. Perfeito. Vamos aguardar, tomara que não seja mais do mesmo. Vai ser. Vamos a mais uma matéria nesta manhã.
Sexta-feira, o governo do estado de São Paulo liberou 3 linhas de crédito para os serviços pelas fortes chuvas no litoral. O governo de São Paulo liberou 3 linhas de crédito para auxiliar os afetados pelo litoral norte do estado. Milhões de recursos. Ok? 500 milhões de recursos. As modalidades atendem trabalhadores informais, empresas e empreendedores terão direito a 30 milhões em crédito subsidiado pelo Banco do Povo. Ok? Ok? Pelo Banco do Povo. Com empréstimos de até 20, com empréstimos de até ao mês. Tá, né? A mesma agência também deve disponibilizar 283 milhões em crédito para 6 prefeituras afetadas pelo desastre, com carência de 12 meses, prazo em até 120 dias para pagar a taxa Selic de 0,25% ao mês. No governo de Tarcísio Freitas, a liberação das linhas de crédito está sendo vista como um investimento na reconstrução das regiões destruídas pelas enchentes. Tá aí, desenvolvimento por parte do governo do Estado, 500 milhões. Gostei da taxa zero, do prazo, da 0,57 mais Selic, quer dizer, tá... Eu acho que tá de parabéns. Eu acho que realmente é pensar em restabelecer essas famílias, restabelecer esses empresários. Eu acho que são taxas muito bem-vindas. Eu acho que vai ajudar bastante. Na verdade, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda nessa situação. Mas eu admiro o governador. Confesso, tipo assim, não era um dos meus favoritos, mas realmente ele é um cara que entende muito de infraestrutura. E talvez ele estar lá, esse momento, talvez tenha sido... acho que esse foi o melhor momento, na verdade, para que ele esteja como governador do estado de São Paulo. Eu tive né, as minhas descrenças em relação a ele querer vir para São Paulo, mas realmente ele está tendo o pulso firme, ele está sabendo conversar. Aliás, ele sempre foi muito polido e muito diplomata em relação a isso, mesmo fazendo parte do governo do ex-presidente Bolsonaro. E eu acredito que essa decisão em comum acordo com os demais entes do Estado, eu acho que realmente vem num bom momento. Eu acho que realmente esses empresários precisam. Eu dou os parabéns. Eu só espero que realmente, a partir dessa tragédia, a gente realmente consiga entender que precisa se estar preparado para os piores momentos, né? Precisa-se estar preparado para tudo, né? Para tudo, sim. Para tudo. Sim. E, infelizmente, é um momento de ter agilidade, um momento de respostas rápidas, né? Exato. Respostas rápidas e pensamentos a médio e longo prazo, para a reconstrução da vida das pessoas, né? Daqueles que foram afetados pelas enchentes. Um trabalho muito forte no litoral norte. Vamos aguardar agora. A Rio Santos está sendo liberado, o trânsito vai começar a fluir. Muitos carros estão debaixo, ainda em situações debaixo da água, ainda com lama, toda uma situação aí impedindo, né, até a retirada dos veículos, né? Então, toda uma situação que envolve retorno para casa, pessoas, realmente está muito difícil. Foi um momento em que o litoral estava lotado, carnaval, né, uma condição totalmente atípica, e agora as necessárias ações urgentes, precisas, né, e políticas de Estado. Sim, principalmente. E o pior de tudo isso, Márcio, é que a gente vendo umas notícias, existem alguns bolsonaristas, algumas pessoas que são dessa linha bolsonarista, que criticaram o atual governador do estado de São Paulo por estar em conversas com o Lula para tentar resolver os problemas do litoral norte. E isso eu acho que
para mim foi o pior, assim, de ter ouvido essa semana, as pessoas criticando o fato de o governador Tarcísio Meira estar em reunião com o presidente do país para tentar resolver esses problemas. Ou seja, como ele vai resolver isso se ele não tiver uma conversa com quem realmente está lá dirigindo o país? A eleição passou. Sim, A eleição exato. já foi. Mas as pessoas, mas me incomodou muito isso. Eu acho que ok, as pessoas desacreditarem, tem todo o direito de acreditar ou não, mas querer criticar esse tipo de conversa em prol do que estamos passando, eu acho que é complicado, né? Mas A vamos lá. eleição já foi. Já não se tem mais. Sim. Tanto é que, só para a pessoa entender, é um prefeito, um governador, um presidente pode mudar de partido a hora que quiser. Sim. Não está vinculado ao mandato dele. Não, mas eles têm plena consciência disso, então, né? E falta esse pessoal que fica aí torcendo Exato, pelo é isso que eu ia contra, falar agora. entender que a disputa política é outra coisa. Quem não tem essa consciência é realmente as pessoas que estão lá e que fazem esse tipo de comentário. Já foi. Exato. Vamos a temos mais uma matéria, Maria Clara? Vamos a mais uma matéria nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Base federal em terras Yanomami sofre ataque. O IBAMA informou na noite de ontem que a base federal instalada há 2 semanas na aldeia Palamiú, é isso mesmo, né? Palamiú, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi alvo de ataque. Criminosos armados furaram o bloqueio montado no rio Uraricoera e atiraram contra agentes do IBAMA que haviam abordado uma das embarcações. Os fiscais revidaram. No tiroteio, um dos garimpeiros ficou ferido. Ele foi detido pela Polícia Federal por atacar servidores públicos e estava internado até a noite de ontem. Os criminosos desciam o rio em 7 voadeiras de 12 metros carregadas com cassiterita. O carregamento do minério roubado da terra indígena foi identificado por drones operados pelo IBAMA. Após o ataque, os criminosos fugiram. A segurança da base de controle instalada no último dia 7 é realizada por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA. O objetivo principal da base é impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpo no território Yanomami. Desde a instalação de uma barreira física com cabos de aço no último dia 20, nenhum barco carregado seguiu em direção aos garimpos. Foi um ataque criminoso programado. Todos aqueles que tentaram furar o bloqueio serão presos. Acabar com o garimpo ilegal é uma determinação do presidente Lula, disse o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. O IBAMA pediu à Polícia Federal reforço na segurança da base. Gente, há de se concordar. Tava uma festa esse negócio do garimpo. Festa. Tava uma bagunça. Tava uma bagunça, né? Que pelo jeito, olha, o pessoal está enfrentando o bloqueio policial. O pessoal está enfrentando, estão tentando invadir e sair com material. Olha só. Quer dizer, realmente estava uma festa isso, né? As coisas estavam tão descontroladas que eles se acham no direito de enfrentar a Polícia Federal para fazer valer os direitos deles, que não são direitos literalmente. Na verdade é roubo, né? É roubo, exatamente, é invasão. É roubo, é crime. É crime ambiental, é tudo, né? Crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade, crime contra o patrimônio. Principalmente. É crime. Principalmente é um crime. As pessoas vão se valer, se extrair ouro, cassiterita e outros minérios mais, e outras pedras preciosas mais que vão ser retiradas e estão servindo o mundo, né? Tem gente que compra, porque tem gente que vai buscar, e se tem esse risco todo é porque o valor para eles deve compensar, né? E enfrentar. E agora tem um preso e com certeza os outros também vão ser encarcerados. Sim, e ainda tem deve ter muito mais garimpeiros ali, viu, Márcio? Escondidos ou mancomunados em algum lugar e ainda querendo trabalhar e ainda querendo lutar contra as decisões do governo federal. Sim, essa ideia de cortar a linha de suprimentos, né, foi muito inteligente. Foi muito inteligente. É que assim, né, eu estava tentando lembrar umas notícias que eu vi esses dias a respeito disso, é que teve um trabalho, a Polícia Federal, eles acabaram dando um tempo para alguns garimpeiros, eu não acompanhei muito sobre da situação no contexto geral, mas não acompanhei detalhes desse andamento. Mas parece que houve a possibilidade da Polícia Federal espaçar, dar um tempo para que esses garimpeiros saíssem de lá.
assim, para que eles pudessem pegar a mochilinha e abandonar o espaço. Não tem que dar tempo, eles estão ilegais, eles estavam fazendo coisas que realmente, como a gente apontou agora, então eles deviam, tipo assim, vocês têm que sair e ponto, não tem que Não deviam nem entrar, quem está aqui dentro está preso. E aí eu lembro, é claro que eu vou procurar isso, mas eu lembro de ter ouvido em algum lugar, alguns questionamentos e debates, inclusive, sobre essa posição da Polícia Federal em abrir um espaço para que esses garimpeiros, como se eles fossem trabalhadores normais que estivessem no lugar onde fosse, como se estivessem trabalhando numa fábrica e essa fábrica precisasse parar os trabalhos. Só vai parar. E não é assim, não é isso, entendeu? Eles são ilegais, são garimpos ilegais, então eles precisavam ser retirados mesmo que à força. Perfeito. Ok, eu acho que tudo bem, vale pensar que é um momento diplomático, tentando, né, porque talvez as situações poderiam ser bem piores se fizessem uso da força. Mas eu acho que não pode ser tão flexível nesse sentido, porque acabou acontecendo isso. Tá aí. Enfrentamento, atiraram, um está ferido e com certeza agora dá seguimento às investigações e isso dá margem. E isso também dá margem para novos ataques, né? Perfeito. Isso dá margem, porque a partir do momento que um teve a coragem de ir lá e atacar, pode ser que outros venham também. Interessante que foi feito isso para que saíssem com material, né? A fuga com material. Não, entendeu? Essa abertura de pode sair, é louco, mas né? Vamos aguardar. Eles são soberanos nas decisões, mais que eu. Agora, saindo do território Yanomami e voltando para o território cubatense, ontem sessão na Câmara Municipal, teve quórum, teve sessão, André? Na verdade a sessão foi obstruída por falta de quórum. Ontem tinha um projeto de lei, projeto que trata sobre a concessão do poliesportivo, né? Exato. Isso chamou muita atenção, né? Essa discussão, nós falamos inclusive ontem aqui no programa sobre isso, né? E aguardávamos aí o desfecho, mas falta de quórum, ficou para a próxima terça. Então. Ficou para a próxima terça, aí vamos ver, né? Bom, é a expectativa, né? Deve ter um pouco mais, deve ter um ou outro projeto a mais para entrar nessa pauta aí, vamos aguardar. Embora, se esse projeto não for votado, a pauta está travada. Nada mais, então, ele é o primeiro da pauta. Na verdade tem esse problema, né? Tipo assim, se não for aprovado com tempo hábil, acaba sendo... Ele vai ficar na pauta até não avança. Então, nessa discussão, vamos aguardar aí o que o Legislativo cubatense vai decidir devido às emendas. As emendas vão ser apreciadas, né? Exatamente. A alteração porque está se dando pole e te dizendo para construir algo no catódromo. No catódromo. E, na verdade, tem uma proposta ao contrário. Se faz a concessão no pole, no catódromo, e se reforme o pole. Inverte isso, né? Tá, na verdade é uma discussão sobre isso, né? Uma emenda sobre isso. Agora se a emenda vai ser aprovada de repente ou não. uma emenda, vão querendo pautar uma emenda para fazer essa troca e as discussões entrarem nesse processo. Aí sim. Agora, caso contrário, mais uma concessão na cidade em que tem uma concessão que há muitos anos é discutida, que é a do Ecopátio. Sim. É uma que é discutida que já... Que aliás até podia realmente, eu vou até sugerir que tragam para pauta essas discussões e ver de lá para cá o que teve de benefício, porque realmente as concessões são para isso, né, para o benefício social. Você tem que ter um parâmetro. Exatamente. Porque se essa área tem um valor e aquela outra área, como é que foi feita a renovação, né? Como é que você tem uma análise de parâmetros diferentes em um mesmo período, em uma mesma administração? Como é que essa área tem essa possibilidade para se fazer uma concessão e uma área anterior, que eu nem sei se foi feita renovação, como é que funciona, né? Como é que está essa situação? Quais são os parâmetros para isso, né? Nós temos uma área que é concedida para o Ecopátio, é a área do município, e há uma discussão do valor que é pago, que é um valor ínfimo, né? Diante de um faturamento enorme, e em contrapartida temos uma outra área que está sendo discutido o valor, que é muito superior ao que é pago lá, porém, as pessoas entendem, né? Os vereadores que aqui estiveram entendem que o valor não corresponde de fato ao verdadeiro ao custo e o que deve ser recompensado ao município, né? Compensado ao município. Então, já que você tem esses parâmetros, está na hora de colocar as duas concessões na mesa e analisar, né? Você sabe que eu fico, às vezes eu estou assim, estudando ou fazendo algumas leituras, e aí essa semana passada, retrasada, eu tive um desses lapsos de tentar entrar na página da Prefeitura Municipal para tentar entender como funcionam alguns trâmites e alguns processos licitatórios e principalmente de concessões, para ver até onde tem essa transparência. Cara, é muito louco, porque assim, eu sou uma pessoa leiga de processos jurídicos, apesar de ler bastante sobre muitas outras coisas, mas eu não entendo muito e eu não consegui entender bolhufas nenhuma. Eu até aconselharia, tipo, se alguém estiver assistindo a gente,
para tentar deixar uma linguagem muito mais próxima do cotidiano do cidadão comum, para que a gente realmente possa entender as pautas que são discutidas e que a gente realmente possa discutir sobre isso, não só entender, mas entender e discutir sobre, porque realmente, Márcio, eu senti muita falta dessa linguagem popular ou dessa linguagem mais próxima do cidadão, para que a gente realmente possa entender o que está sendo feito. Entendeu? Aquela questão técnica, né? Quando você começa a colocar termos técnicos demais, que são necessários muitas vezes num processo, mas que estão distantes do entendimento da população, né? Se você vai falar em dotação orçamentária, e se você vai falar nessa questão de, olha, tem orçamento, mas não tem verba, mas não tem orçamento, tem suplementação, e como é que fica, e as emendas, quer dizer, tem toda uma linguagem. Sim, e eu nem estou aqui, a ideia não é nem criticar os termos técnicos que são necessários, que fazem parte da pauta. Mas a partir do momento que você fala assim, transparência pública, eu acho que quem está cuidando disso poderia realmente pensar, vamos fazer uma transposição, sabe assim? Trazer para o chão de fábrica. Trazer, né? Exatamente, é isso. Eu acho que vale a pena, eu acho que precisa estar na pauta. Valeu o apontamento aí, tá? A linguagem de Libras existe, né? Para que as pessoas possam ter conhecimento. Então vamos pegar esse exemplo aí, vamos fazer uma linguagem. É porque tem uma dicotomia, né? Você diz transparência pública e aí você coloca termos técnicos jurídicos para essa transparência pública. Como é que um cidadão vai poder discutir? Eu vou ter que contratar um advogado para discutir enquanto cidadão. Para falar para você. Entendeu? Para traduzir os termos. Então tá aí. Ficou para a semana que vem a questão da análise do poliesportivo. Estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. É isso. Dicas. Tem dicas. Stream que é. Ai, cara, eu vou falar. Eu assisti Pinóquio. Você assistiu Pinóquio? Você viu? Do Toro. Da Netflix, do Guilherme Del Toro, se eu não me engano, Guilherme Del Toro. Cara, eu achei tão fascinante a história, mas é claro que a gente fica naquele... A gente quer ver o que a gente está acostumado, né? Vou fazer 50 anos, então eu tô acostumado com aquele Pinóquio que eu assistia nos anos 80. Eu fiquei um pouco frustrado, mas para quem não conhece a história do Pinóquio e a começar a acompanhar a partir dessa narrativa do Del Toro, vai amar. Fantástico. Eu aconselho para um finalzinho de semana para assistir o Pinóquio. Bom, estamos desopilando do carnaval, né? Em algumas regiões ainda é carnaval até o fim de semana. Desopilando do carnaval, vamos começar de volta, né? A mergulhar nas séries, a mergulhar no mundo dos streams, né? Assisti o Wakanda esses dias. Assisti também. Gostei do Wakanda. Mulher Rei eu achei melhor. Não assisti ainda. Quero assistir. O Wakanda, eu só fazendo uma crítica, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu adorei o filme, achei interessante, achei fantástico, mas eu esperava mais. Eu acho que por conta da morte do ator principal, por conta de... Foi emocionante pela mistura de ficção com realidade em relação a isso, ao tratamento da ida desse artista, mas eu esperava mais enquanto conteúdo de filme, assim, enquanto história. Eu senti falta disso. É até estranho o que eu vou falar, mas dentro do universo da Marvel, o realismo dentro dos Vingadores e outras situações, ele ficava muito próximo da realidade, daquela coisa do momento. E de repente o Wakanda saiu para um outro universo, uma coisa mais futurista, que aí foi necessário, né? Você abrir a mente para viajar no filme. Exato. E outra coisa, só para vocês entenderem que a gente está terminando, tem esse final de semana alguns blocos que foram cancelados por conta das chuvas. Se eu não me engano, Ilha Caraguatá é um. Eu não tenho com certeza, mas está no site da prefeitura. E a gente vai ter também, se eu não me engano, esse final de semana, um encontro geek. Sim. Aqui no Anilinas, que é bem interessante, do anime, né? Que Santos está se tornando uma região que atrai bastante público para isso, e Cubatão está entrando agora nessa pauta e trazendo o segundo encontro anime ou de geek, que tem o nome dessa feira, desse evento que eu não me recordo, mas é bem interessante. Recordar agora, e fica aqui a lembrança, e sempre, né, o saudoso Marcelo André, da TV Polo. Claro. Grande Marcelo André, que fazia o evento da TV Polo e trazia toda essa questão desse mundo geek, né, dessa coisa do cosplay maravilhoso, e realmente a gente sente falta, faz falta, Marcelo. Então, onde estiver, grande Marcelo. E assim, nesse saudosismo e nessas lembranças boas, nós encerramos esse Virtual News dessa sexta-feira. André. Obrigado, Márcio. Um abraço. Obrigado você que esteve acompanhando a gente até agora, e acompanhe aí nas redes sociais que vai ficar lá.
Obrigado, Maria Clara. Bom final de semana para todos vocês e para todos nós. Obrigado, tchau, tchau. Lembrando que a possibilidade de fortes chuvas no final de semana, se prepara. Vai sair de casa, dá uma olhada na meteorologia, dá uma olhadinha no tempo, se o calo doer, respeita. Começa a observar um pouco mais e se cuidar. Afinal de contas, você quer sair para passear e não para ficar preso no meio do congestionamento ou então na inundação. É bom ter essa preocupação. Aproveite, fim de semana, sol, um pouquinho de chuva. Fazer o quê, né? Águas de março chegando. Fique com Deus. Um bom fim de semana para você, uma excelente sexta-feira e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a André e agradecendo sempre a sua audiência. Até o próximo.